Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Boa noite a todos, um prazer imenso estar toda a comunidade do CTJ, nós possamos juntos fazer boas reflexões aqui em torno do Evangelho de Jesus, principalmente no que diz respeito a essa passagem, né, do atire a primeira pedra. Gostaria de mandar um abraço a todos os companheiros. Nós precisamos ter muito cuidado nesses dias onde somos testados em nossa paciência, em nossa solidariedade, em nossa capacidade de auxiliar mesmo distante. Estar aqui numa palestra online é exatamente esse esforço para que continuemos a estudar o Evangelho. O convite do momento é para que todos nós possamos perceber a importância do estudo em nossas vidas. Perceber o quanto cultivar a leitura, cultivar o estudo da doutrina, nos fortalece em momentos tão difíceis. Não nos faz melhor, não nos coloca em condições superior a ninguém. Mas o estudo do Evangelho, segundo a doutrina dos Espíritos, segundo a filosofia espírita, nos fortalece moralmente e nos torna capaz de entender o momento atual. E desta forma nos tranquilizarmos e sermos capazes de tranquilizar aqueles que estão à nossa volta. Cumprindo as determinações das autoridades, no que diz respeito a todo o processo higiênico, o afastamento social, porque é nossa responsabilidade. O espírita sabe disto, porque entende o momento espiritual que o planeta está passando. Então, desta forma, gostaríamos de iniciar o nosso estudo relembrando a passagem que está em João 8, capítulo número 8. E pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e lhes disse: Aquele que, dentre vós, está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra.
quando ouviram isto, redarguiu da consciência. Saíram um a um e começaram pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vá e não peques mais. É muito significativo esse encontro de Jesus com a multidão. É muito significativo esse diálogo de Jesus com os fariseus e de Jesus com a mulher. E eu gostaria de chamar a atenção para todos nós nesse momento para 3 personagens específicos dessa história, que 2 deles, provavelmente muitos sequer se perguntaram. Primeira é a mulher adúltera. A segunda personagem dessa história seria o marido dessa mulher adúltera. E o terceiro, o companheiro na traição. Porque nós não podemos esquecer de que se ela errou com o companheiro. Ela tinha um consorte, ela tinha um parceiro na traição. E enredo todo, ele foi tratado pela Amélia Rodrigues nos seus livros que estão dispostos numa coletânea de livros que falam sobre a vida de Jesus. A Amélia Rodrigues, depois de Humberto de Campos, é o espírito que mais trouxe conteúdos a respeito do Evangelho. E eu deixo aqui a dica para todos vocês. A biografia do nosso querido e amado Divaldo Pereira Franco. E a Amélia Rodrigues tem, nesse caso, eu cataloguei aqui 5 livros que fazem a menção sobre esse processo, né, da traição, do julgamento e de todo o desdobramento após a conversa com Jesus. Eu vou citar os livros aqui. Se alguém quiser anotar, eu acho que seria importante. Vou citar não só o livro, mas vou citar também a lição. O primeiro livro que eu coletei essa informação está no livro Luz do Mundo, Amélia Rodrigues com o Divaldo, lá do ano de 71, e a lição é a lição 13, intitulada Atire a Primeira Pedra. Depois, no livro Quando Voltar a Primavera, do ano de 77, nós temos de novo a lição 13. E ela estende mais uma página desta história. Chama Justiça do Amor. E aí nós vamos para o ano de 82 e a publicação do livro A Flores no Caminho, na lição 8. E é a Superior Justiça. Já no ano de 87 tem a publicação Pelos Caminhos de Jesus. A lição é número 15, Encontro de Reparação. E por último, no ano de 93, Triunfo de Deus.
E a lição é a lição número 13, a consciência de culpa. Ok? Então, nós temos, através desses 5 livros e dessas 5 lições, a oportunidade de refletir não só nesse momento do julgamento da mulher, mas nos permite a condição de entender todo o entorno do que culminou nesse ato de apedrejamento em praça pública. O ato em si é riquíssimo e nós poderíamos ficar debruçados apenas em torno dele. Mas essa não é minha proposta. A proposta de hoje é que a gente possa estender o olhar e perceber como que a visão espírita nos proporciona uma leitura maior sobre o problema. Nós temos, através de Divaldo, né, pela sua psicografia, e pela Amélia Rodrigues, o desdobrar dessa lição. E esses 3 personagens que eu disse para vocês, a mulher, o esposo e o companheiro de traição. Os 3 precisam ser pensados. Os 3 precisam ser analisados para que a gente entenda a dimensão do problema e a resolução. Amélia Rodrigues começa a dizer para nós de que esta mulher estava abandonada no próprio lar. Esta mulher que foi pega em adultério estava abandonada no próprio lar. E por quê? E muitos vão dizer, mas como abandonada no próprio lar? Porque o marido era beberrão e adorava as noitadas. E por muito tempo ela se via só. Não tinha o acolhimento, não tinha a parceria, não tinha o aconchego, o carinho, não tinha a parceria do companheiro. O que ela tinha? Trabalho. Trabalho do lar. Ela tinha solidão. E desenvolveu dentro dela, segundo Amélia Rodrigues, a chaga, a dor, a vontade de encontrar alguém que pudesse completá-la, que pudesse ajudá-la a vencer a dor e a solidão. Eu acho que é bem propício para esses tempos que nós estamos vivendo. Eu acho que é bem propício. Tenho encontrado com muitas pessoas que relatam a dificuldade de ficar sozinhos, a dificuldade de não poder sair, a dificuldade de não poder, às vezes, entrar em contato com outras pessoas no dia a dia. É algo parecido com isto que a mulher adúltera sentia. Então, o que ela desejava é ver a vida completa. Ela queria que os seus sentimentos pudessem ser respeitados. Ela gostaria que aquele que compartilhasse com ela o casamento pudesse compartilhar também com ela a vida. Então, o que nós verificamos aqui é que sim, ela deu abertura. Ela deixou possibilidades para que
alguém pudesse vir e ocupar esse espaço. Sem nenhum julgamento de nossa parte. Mas abre no coração o desejo. Isso é natural. Isto é mais do que natural. Isso é uma busca do ser humano, de uma vida completa. Mas o companheiro casado com ela, esse esposo, tinha sim dívidas imensas para com essa mulher. Ao trocá-la pelo bar, pela taberna, pelas noitadas com outras mulheres, a abandonava. E esse homem queria essa mulher sempre disponível para ele. Esse homem queria que essa mulher estivesse sempre ao dispor. Ele era o homem. E pela sociedade da época, patriarcal, o homem é o centro do universo, no núcleo familiar, ele teria todos os direitos e ela teria que estar disponível. Os sentimentos foram se distanciando. Ele já não encontrava nela nenhuma alegria. Ele já não via nela aquela que pudesse completá-lo também. O distanciamento mútuo era uma realidade. Mas esse companheiro começou a perceber uma mudança na companheira. E ele, de alguma sorte, pensa em criar para ela uma situação difícil, arquitetada por ele. Incentivou alguém que pudesse, de alguma forma, se insinuar para a companheira. E esse jogo se inicia com um plano dele para que pudesse se ver livre da esposa. Alguém que já não tinha mais sentimento, já não tinha mais nenhum tipo de ligação. Mas que se sentia preso por obrigações, muitas obrigações, como chefe de família. E é aí que entra o terceiro personagem da história. O companheiro na traição, que busca essa mulher fragilizada em seus sentimentos, sonhadora, buscando em seu coração um companheiro de ideal que pudesse com ela caminhar, se vê na condição de possuir nas mãos todos os meios para fazê-la cair. Esse companheiro se envolve da psicosfera de romântico, de conquistador, oferece a ela carinho, proteção, segurança, acolhe a dor, e esse é um ponto muito importante em muitos processos de traição, que às vezes as pessoas acolhem as nossas dores.
Elas se colocam do nosso lado diante das dores que estamos sentindo, das ausências que vamos catalogar, das razões para nos separarmos. E essas pessoas, acolhendo a dor, parece para nós que elas estão dispostas a viver uma vida que nesse companheiro, que nessa união fracassada nós não temos. O que acontece nessa aproximação é que ela vê nele a possibilidade de realização de um sonho. E se entrega. Se entrega à possibilidade de ter um companheiro. De ter alguém com que possa dividir a sua vida. E ficamos a imaginar. Como julgar uma pessoa que triste, abandonada dentro do próprio lar, se coloca disponível para ouvir aquele que está oferecendo carinho, atenção, acolhimento, entendimento. Ela se encanta. E ao se encantar, ela resolve se entregar. Mas como todo o processo já estava combinado com o marido, que queria colocar a mulher em uma situação difícil, ele já sabia onde seria esse encontro e como se daria esse encontro. Então, tudo programado, ele aparece no momento do ato de traição, se arvorando de marido traído. Se colocando na condição daquele que sofre uma agressão. Daquele que necessariamente quer e exige reparação. Só que a Amélia Rodrigues vem nos demonstrar que era um plano dele. Que era realmente o desejo dele de se livrar dela. E precisava de encontrar um motivo. E que é melhor motivo do que esse? Então, ele adentra a casa, já acompanhado desses que se julgam autoridades na época, os fariseus, os doutores da lei. E ela é arrastada para fora de casa semi-nua. Com alguns poucos trapos que ela conseguiu puxar, porque foi arrastada para o meio da rua. E os fariseus, como sabiam que Jesus estava na praça ensinando, se aproveitaram dessa oportunidade. Eles, os fariseus, não sabiam que era uma trama. Eles não tinham a ciência, mas usaram da trama, ou seja, do fato, para criar uma situação difícil para Jesus. Porque ele teria que decidir. Eles colocariam uma sentença para Jesus. Se Jesus dissesse, não, perdoem a mulher, eles diriam, a sua doutrina é maravilhosa, mas ela vai de encontro ao que foi determinado por Moisés. E Moisés era a lei. E tem um detalhe na lei que é importante dizer agora. A lei não mandava punir apenas as mulheres.
ela mandava punir os traidores. Os dois. O traidor e a traidora. Ou seja, é uma reparação para aquele que está sendo traído. Mas, volto a lembrar, como era um momento que o marido procurava expor a esposa para se livrar de um problema, de alguém que já não tinha afinidade, já não tinha mais a necessidade de comungar a mesma vida, a dois, porque ela só atrapalhava. As noitadas, as beberragens e tudo que ele queria, ela atrapalhava. Então, fica a questão. Por que só ela vai à praça pública? Porque o marido não se interessou em punir o traidor, porque o traidor não era alvo da sua ira. E diz a Amélia Rodrigues que ele sai, diz gay, sim, sorrateiramente no meio da confusão, porque o marido focou toda a sua força, toda a sua ira, todo o seu ódio em cima da esposa, que era o objetivo. O traidor, o parceiro na traição, fugiu, saiu de fininho. Então, o que nós temos até aqui é uma história de muita dor. É a história de um casal que já não se entendia mais. De um casal onde a vida em comum estava destruída. E quem destruiu esta vida, quem negou as promessas, as juras de casamento, foi o companheiro e não a mulher. Ela sim errou. Mas quem deu todos os instrumentos, quem deu todas as oportunidades e quem ainda tramou a queda dela foi o próprio marido. Então, o que nós precisamos entender até aqui é que levar a mulher a público para ser julgada já é um equívoco. Porque pela lei mosaica, os dois deveriam ser julgados. Mas como o foco do marido não era o parceiro, e como para os fariseus o foco não era o parceiro de traição, e sim testar Jesus, nós temos, como dizemos lá em Minas, um prato cheio para o marido traído, entre aspas, e para os doutores da lei, que na verdade queriam colocar Jesus numa situação difícil. Criada a cena, criado um evento, Jesus é chamado a participar. E vocês lembram como ele estava? Sentado, desenhando no chão. E nós temos informações pelo Divaldo de que ele escrevia os pecados de muitos que estavam ali naquele momento. Então, o que nós queremos salientar aqui agora é que Jesus já estava sintonizado com o que ia acontecer.
Jesus já tinha a percepção de que esta mulher vivia dores dos sentimentos, da traição do marido, antes de que ela pudesse traí-lo. De que ela foi violentada muitas vezes nos seus sentimentos. E de que ela foi enganada, ludibriada, porque tinha uma chaga no coração que precisava ser sanada. Ela queria um verdadeiro amor, mas aquele que aparece oferece ilusão. Um amor muito mais carnal do que um amor para a eternidade. Então a turba chega, a multidão chega, joga a mulher seminua. Ela tinha apenas alguns trapos na mão. Exposta ao ridículo. Exposta à risada, à gargalhada, à zombação de todos na praça. Jesus não se altera. E por não se alterar, os fariseus insistem para que ele se manifeste e diga se ela vai ser apedrejada ou não. Jesus já poderia começar dizendo: e o traidor? O parceiro na traição? Não teria. Já seria um problema, já seria uma dificuldade imensa se ele questionasse isso. Mas o foco não era esse. E é importante a gente entender que o foco era exterminar a companheira, a esposa, e era colocar Jesus numa situação difícil. Esse era o foco. Ninguém queria resolver a situação. Queria resolver uma situação específica. Então, Jesus não se manifesta enquanto a lei, né? Jesus não se manifesta enquanto o que diz a lei. Mas ele acaba dizendo: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. O que significa isto? Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. É uma das questões mais fabulosas que tem no Evangelho. E só um espírito de natureza crística poderia e teria autoridade para cobrar o que ele cobrou. Quem dentre vós está sem pecado? Porque ele teria que ter condições de analisar se aquela pessoa realmente estava sem pecado. Ou seja, ela não tenha débitos no passado. E a imposição da voz e o sentimento de um espírito crístico, de um espírito puro, luminar como Jesus, obrigou a todos a fazer uma reflexão imediata sobre as suas vidas. E narra João, vou voltar aqui, narra João, que após perguntar isto, ele se inclina de novo e começa a escrever. E é aí que ele escreve e volta a escrever os sentimentos que ele sentia, porque as reflexões começaram. E aí surgem os pecados. As pessoas começaram a pensar e materializam-se ali para ele os sentimentos daqueles que já erraram. E ele começa a escrever no chão.
E João diz que quando ouviram isto, é como se a consciência fosse cobrada. E por isso que eu disse que tinha que ser um espírito crístico para fazer isso. Porque ele tinha autoridade moral. Ele não tinha um passado de débitos para ali apresentar como problema. Era o único espírito puro ali. Então, quando a consciência começa a se questionar, porque foi uma ordem crística de um espírito de luz, foi uma ordem. Imediatamente, todos os espíritos que ali estavam começaram a exercício de refletir e de buscar na consciência os seus erros. E diz João que saíram um a um. O povo foi se dispersando. E ele é mais preciso. Esse um a um, que ele coloca como saindo um a um, ele afirma que os mais velhos foram os que saíram primeiro. Até os últimos. Ficando apenas Jesus e a mulher. O que aconteceu na consciência de cada um daqueles que ali estava? A consciência disparou o alarme. Você vai julgar, mas você já mentiu. Você também já traiu. Você não honrou a mãe. Você já matou. Você já roubou. A consciência ali ligou o alerta porque foi uma ordem de Jesus. E os mais velhos, primeiro, provavelmente porque eram aqueles que tinham o maior número de erros. É aqueles que tinham o maior número de falhas e se envergonharam. Vou julgar? Mas e se eu também for julgado? E essa foi a questão colocada por Jesus. Se vai julgar, julgue primeiro a si mesmo. Busque na sua consciência se ela está limpa. Se ela estiver limpa, atire a primeira pedra. Então, antes de julgar, era necessário se julgar. A mulher não foi apedrejada. Ficou sozinha com Jesus e Jesus pergunta para ela. É muito interessante esse diálogo também. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela o que diz? Ninguém, Senhor. E o que diz Jesus? Nem eu. Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. É uma lição maravilhosa. É o que existe de mais bonito na mensagem de Jesus. Ele não condena, ele não julga, e ele ainda dá uma segunda oportunidade. Dizendo para ela, volta à tua vida, mas não peques mais. E a Amélia Rodrigues vai nos dizer que, envergonhada, ela resolve sair da cidade. Ela sai da cidade. E ela procura uma cidade próxima, onde adquire uma casa simples e, atraída pela doutrina do Mestre Jesus, ela começa a atender os sofredores. E passou uma vida inteira
dedicada aos sofredores. Não se casou, não teve filhos, mas assumiu a condição de mãe, de irmã, de filha, de todos aqueles que precisavam. E diz mais Amélia Rodrigues, que o companheiro, aquele companheiro, o marido, o esposo, que estava presente naquele momento, que estava junto com ela, no momento do questionamento sobre se deveria ser apedrejado ou não, que quando Jesus faz a pergunta, aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra, bateu fundo dentro dele. E ele refletiu em tudo que ele fez com ela. Inclusive a trama para que ela ali estivesse. E como ela deixa a cidade e ele busca outros horizontes, ele também não se encontra mais. Mas a pergunta jamais saiu de dentro dele. E ele sabia que não estava sem pecado. Ele sabia que tinha muita culpa no processo, nos acontecimentos. E arrependido, depois de algum tempo, ele vai procurar a companheira. Ele quer encontrar essa companheira. Ele quer pedir perdão pelo que fez. E esse companheiro, nessa jornada para buscar a companheira, adoece, profundamente doente. E adquirindo a lepra, ele se desfigura. E ao vagar pelas estradas, porque não podia viver nas cidades, ele é indicado a ir a uma casa que a todos acolhia e que a muitos prestava auxílio. E que, no caso dele, com lepra não seria negado. Ele vai até a casa e encontra uma anciã. Ela já é desgastada pelo tempo, pelo sofrimento, pelas lutas com os sofredores, o reconhece, mas ele não a reconheceu. E ela cuida desse companheiro como um grande irmão. Ela entrega a ele todo o amor que ela aprendeu com o Evangelho de Jesus. Ela cuida desse companheiro até o último dia. E aqui fica uma reflexão para todos nós. O quanto perigoso é julgar. O quão perigoso é sentenciar uma punição. Porque nós devemos, é até necessário, que nós possamos avaliar o comportamento das pessoas. E é até natural que nós possamos dizer assim: eu não faria isso. Porque nós estamos avaliando uma atitude, uma ação. E refletindo sobre as condições que governam as nossas ações
dentro da filosofia cristã e espírita, é normal que possamos dizer: eu não quero isso para mim. Eu não faria isto. Eu faria diferente. Isto não é julgar. Isto é avaliar uma ação. E a gente pode até aprender com isto, porque muitas vezes as pessoas erram em situações que nós poderíamos errar se estivéssemos no lugar dela. Mas temos a oportunidade de aprender com o erro do outro. Isto é saudável. O que não é saudável é julgar as pessoas sem termos total controle sobre o que está acontecendo dentro da situação apresentada. E a doutrina, através do Divaldo, da Amélia Rodrigues, vem nos mostrar que a situação era muito mais complexa do que nós imaginamos. E ainda, no final de todo esse drama, ela se abraça com o Evangelho e serve a todos aqueles que sofrem. E ele, angustiado e de consciência perturbada, adoeceu. Então, é um aviso para todos nós. É um alerta de um espírito puro como Jesus. Se queremos julgar, antes julguemos a nós mesmos. A nossa consciência tem que disparar o alerta. Está claro lá, no texto de João. Volto aqui a dizer: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Ou seja, Jesus coloca uma condição. Quer julgar? Comece julgando a si mesmo. Se a sua consciência estiver completamente tranquila para qualquer erro na vida, esteja pronto para tirar a pedra. Mas é interessante que aquele que estava lá sem pecado, perdoou. Não condenou. Não se propôs a colocá-la em situação de vexame. Antes, alertou-a. Volta para a tua vida. Ou seja, existe uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Só não tornes a errar. Isso é tão sábio. Isso é tão maravilhoso. Eu espero que essa história consiga mexer com a nossa capacidade de perceber quanto é complexo as situações vividas pelas pessoas na vida. Eu teria outras histórias aqui para contar sobre essa mesma situação. Uma delas acontecida com Pedro e a sogra do Pedro. E que Pedro foi levado a julgar. Mas essa história vai ficar para uma próxima oportunidade. E que Pedro se precipita e erra. E aí ele pergunta: e agora, Jesus, o que eu faço? E essa é uma questão que está posta nesta história da mulher adúltera, do atirar a primeira pedra. Antes de mais nada,
Cobre a sua consciência. Volte dentro de você e pergunte-se: eu já errei? Eu já falhei? E se isso acontecer, a gente tem que partir para o segundo momento. É que existe uma segunda chance para todo mundo. E que o conselho é: não tornes a pecar. A mulher adúltera se tornou uma benfeitora para a sociedade. E o marido, que tinha consciência pesada e foi obrigado por Jesus a refletir sobre os erros, não construiu mais paz. Não conseguiu se ver livre dessas cobranças, que a própria consciência o impunha. E no final da vida, ele tem a oportunidade de ser cuidado por ela. E no final da vida, já no finalzinho, já para terminar, que acho que já deu o nosso horário, né? Ele acaba se declarando para ela. Se declarando no sentido de confessar os erros. Ele abre o coração e diz tudo o que aconteceu. Num encontro bem íntimo, sem saber que ela era a antiga esposa. Ele fala do erro, fala de tudo que fez de errado, ele se confessa, se livrando da consciência pesada. E pede desculpa, mesmo não sabendo que estava diante da esposa. E assim ele parte para o mundo espiritual. É essa a mensagem de hoje. Queria deixar aqui essa história maravilhosa da mulher apedrejada, da mulher que supostamente ia ser apedrejada. Deixar aqui para vocês, não um ponto final, mas uma vírgula, né? Vamos dar uma vírgula aqui para que a gente possa agora, em casa, cada um de nós, refletir em torno de mensagem tão linda. Amélia Rodrigues e os seus 5 livros. É muito bom. Se quiserem, eu posso lembrar aqui os livros de novo. Os livros são A Luz do Mundo, a lição número 13, Atire a Primeira Pedra. Depois, Quando Voltar a Primavera, lição 13 também, Justiça do Amor. Depois, no livro Há Flores no Caminho, a lição número 8, A Superior Justiça. Depois nós temos o livro Pelos Caminhos de Jesus, a lição número 15, Encontro de Reparação. E o último, a lição número 13, do livro Trigo de Deus, intitulada A Consciência de Culpa. Então, o que eu narrei aqui não está em uma única lição, em um único livro. É uma coletânea. E no estudo dessas obras, eu percebi que existia um encadeamento dessas histórias e que a Amélia Rodrigues estava a conta-gotas nos dando dicas de tudo que tinha acontecido. E quando a gente faz a leitura dessa obra, na sequência a gente percebe algumas dessas belas lições que a Amélia Rodrigues nos apresenta. Que Jesus possa nos fortalecer a todos. Eu espero que em breve nós estejamos juntos, mas podendo abraçar, podendo sorrir junto, trocar boas palavras, boas histórias.
E eu deixo aqui meu grande abraço a todos do Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. Que as obras não parem, que os trabalhos não parem, que se for necessário estejamos aqui virtualmente conectados, mas não podemos parar. Há de continuar a estudar. E o estudo é, nesse momento, o ponto culminante de tudo que nós estamos fazendo. Porque através do estudo nós nos fortalecemos. Nós nos inspiramos nessas histórias belíssimas, nessa doutrina maravilhosa e nos fortalecemos, ajudando a nós mesmos e ajudando aqueles que estão ao nosso lado. Que todos recebam meu grande abraço e o meu desejo de saúde e paz a todos.